Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim, mas se não estiver, creio que vai ficar. Peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 8 em diante. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteu? E vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo o Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Irmãos, que palavra forte, não é mesmo? Isso é uma afronta. Isso, sabe, irmãos? Coisa séria o que Golias, filisteu, estava fazendo com o exército de Israel, o povo de Deus. Irmãos, ele chegou não afrontando os homens de guerras, mas sim o Senhor Deus, a quem protege aquele povo. Irmãos, só que todo mundo estava vivendo de uma forma carnal. Guarda essa palavra. Todo mundo estava na carne. Ninguém estava de atalaia. Ninguém estava atento ao mundo espiritual que como estava se desenrolando essa conversa, essa afronta. Então, irmãos, vejam bem, ele desafiou o exército do Deus vivo e iria ficar por isso mesmo. Pois todos, acabamos de ler, no versículo de número 11, quando Saul e todo o Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Todo mundo se guardou. Todo mundo ficou com medo. Ninguém ousou em dizer: que coisa absurda é essa, rapaz? Vamos se unir aqui, todo mundo, e vamos acabar com eles. Aliás, Deus estava com eles. Por quê? O Deus do povo, né, de Israel era soberano, era grande. Ninguém poderia
contra ele. Mas eu creio que Deus permitiu isso acontecer para que um propósito maior pudesse ser revelado. Aquele que te chamou e me chamou, ele se responsabiliza em te levar para a promessa. Eu creio que muitos já pegou no ar o que eu estou querendo dizer. O que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. O Senhor que te prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Amém. Mas não vai ser com o teu método, com a obra das tuas mãos, com a força do teu próprio braço. Não. Deus tem um processo, uma estratégia para você sentar em meio aos príncipes e princesas do Senhor. Deus tem um lugar de honra para você. Aquilo que Ele te prometeu, irmãos, vai se cumprir. E Ele mesmo se encarrega de te colocar no lugar da promessa. Nosso dever é apenas obedecer. Seja fiel. Amém? Deus vai te surpreender. Aí, em seguida, veja o que acontece. Versículo de número 16, do capítulo de número 17. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Irmãos, como é que pode? 40 dias esse gigante passou afrontando o exército de Israel. Não teve um que dissesse: eu vou lutar contra ele. Sequer. Homens treinados para a guerra. Homens de guerra. Sabe, irmãos? E nenhum teve ousadia. Pelo contrário, medo em excesso. Que não puderam nem planejar nada para acabar com essa vergonha. Então vejam bem. Ele vinha de manhã e de tarde. Isso é uma opressão, irmãos. Isso é um constrangimento enorme. Não só para esses homens de guerra, mas também para o povo que não estava na guerra. Mas esses homens de guerras, eles defendiam o povo. Entende, irmãos? Imagina a cabeça do povo dizendo: rapaz, nós estamos sendo protegidos por esses homens, estamos perdidos. Porque a gente não tem nenhuma reação. Não tem um plano de emboscada para esse gigante, não. Os homens paralisaram, irmãos. O gigante intimidou todos eles, principalmente o rei Saul. Continuando que diz: Jessé disse a Davi, seu filho. Antes de continuar a história, tu acha que Jessé ia ter essa ideia, vamos dizer, do nada? Isso é Deus quem coloca o desejo, o pensamento na cabeça do homem para que ele venha cooperar para que o plano de Deus se cumpra na vida do seu escolhido. Amém, irmãos? Vejam bem. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães,
corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Irmãos, ele sentiu que, sabe, a situação estava tão séria, tanto tempo após, sabe, irmãos, aquelas afrontas, aquela guerra. Jessé disse: não, tá errado, alguma coisa tá errado. Davi vai lá, vê se eles estão bem, os 3 irmãos mais velhos. Entende, irmãos? Vai lá, Davi, traz uma notícia para mim. Tem algo errado. 40 dias e a guerra ainda se estende. Tem algo errado. É que quando Deus quer honrar os seus, todo mundo coopera. Até o macumbeiro, o feiticeiro, até o atribulado, até aquele que é visto não como justo, mas sim como ímpio. Todos contribuem para que o plano de Deus se cumpra de um jeito ou de outro. Então, irmãos, veja bem o que aconteceu. Saul queria uma prova de vida, que eles estavam bem. Então mandou quem? Davi. Vai lá, Davi, leva comida para eles e traz notícia. Bora logo, depressa, te organiza para partir amanhã bem cedinho. Então Davi, ao amanhecer, foi-se embora. Irmãos, Davi foi o que? Obediente. Pois se ele não tivesse ido, como que a promessa iria se cumprir na vida dele? Como que ele seria honrado? A gente tem que obedecer, irmãos, a voz do nosso Pai. Aquele lá de cima, ele não erra. Amém, irmãos? Vejam só, continuando, que diz no versículo de número 25 em diante. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Irmãos, o filisteu, quando Davi estava lá, se levantou, se aproximou e afrontou Israel novamente, enquanto Davi estava lá. E ele escutou que haveria uma recompensa. Ele já iria se posicionar sem recompensa, porque a afronta não foi para o exército, foi para o Deus de Davi, o Deus que Davi serve. Irmãos, isso é muito forte. E ele ainda viu uma oportunidade de promoção em meio a esse posicionamento. Quem é sensível a Deus não se embaraça. Ele sabe onde é para entrar e onde é para sair. Onde dá para ele e onde não dá. Porque Davi não iria se posicionar conforme o seu caráter, conforme as suas forças, conforme as suas estratégias. Não.
conforme o Deus a quem ele servia. Vejam bem, Davi pede para que os homens repitam isso novamente, mais 2 vezes, depois de ele ter escutado do gigante. Eu acho que para que eles percebessem que a luta deles não era contra o gigante em si. Que a guerra não era deles em si, mas sim do Criador, a quem ele servia. Mas eles não perceberam. E Davi, pois bem, quem vai sou eu. Vem comigo. Olha o que Davi diz. No versículo 32 em diante. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Irmãos, foram dizer a Saul, né, que Davi estava se achando. Como é que pode? Aquele jovem não tem experiência nenhuma de guerra. Olha, ele está cheio de ousadia lá. Eu acho que ele quer enfrentar Golias. Então, Davi falou com seus próprios lábios. Falou com Saul. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Pronto. Todo mundo frouxo aqui. Quem vai sou eu. Não importa a aparência. Não importa a estatura. Não importa a força. As armadilhas. Estratégias de guerra. Sabe? A roupa de guerra. O que serve, o que funciona é temer a Deus, é ser fiel ao Senhor. E eu vou mostrar isso a vocês. Porque ele entendeu, irmãos, que a guerra não era dele, nem dos seus irmãos e nem daquele exército, mas sim do Senhor. Era quem o gigante estava afrontando. Então veja o decorrer, o desfecho da situação. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu circunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Tá vendo, irmãos? Não afrontou a mim e a você não, Saul, mas a Deus. Ele enfrentou o exército do Deus vivo, do Senhor, do soberano. Então veja, Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Abençoou Davi. O rei abençoou Davi, irmãos. Por quê? Ele tinha testemunho secreto, tempo de espera. E muitas pessoas pensam que Davizinho caiu de paraquedas. Aleluia, glória a Deus. Sinto Deus aqui agora. Muitos pensam que Davi caiu de paraquedas, mas não. Davi tem tempo de espera, tem tempo de secreto. Os bastidores, ele foi aprovado. Ele foi fiel.
Ele foi obediente. E por isso Deus quer honrá-lo. Não tem quem impeça. Não tem gigante que impeça o trabalhar de Deus na vida daquele que é fiel. Você crê, amados? Ainda existe os remanescentes do Senhor aqui na terra. Existe um povo eleito que está escondido e que o Senhor vai honrar. Deus vai exaltar e vai fazer aqueles mornos se envergonhem. Aquelas pessoas que nem é crente, nem é quente, nem é frio, é morno, já está morto. Dentro dos templos, mas estão mortos espiritualmente. Não quer se envolver com nada mais. Aí Deus pega, levanta esses do oculto, do escondido e honra em público. Entende, irmãos? E faz motivo, e faz com que aqueles homens se envergonhem. Aqueles religiosos, sabe, irmãos? Não podemos nos tornar religiosos. Busque o primeiro amor. Busque as primeiras obras. Deus quer uma igreja santa, alva, e que não tenha nada com que se envergonhar. Amém? Então, Davi teve testemunho. Não te preocupa, descanse teu coração. Você, lembre-se, matou urso e leão quando ninguém te via, quando ninguém te aplaudia. Elogio, crítica não define você, porque antes não definia. Hoje é que não pode definir mais ainda. Você recebeu uma identidade dos céus e você não pode ligar para coisas vãs que não acrescentem nada, tá certo? O foco é Cristo, o alvo é o Senhor. Você vai mirar nele e vai seguir em frente. Nada vai te parar. Amém? Continuando, que a gente vai dar uma avançada, né? Na corrida, na leitura, quem diga. Que é o desfecho da história. Vejam bem. Acontece que daí por diante você já conhece. Davi pegou no córrego 5 pedrinhas, seu cajado, a funda e foi para a guerra. Foi enfrentar Golias. Saul quis dar até a sua armadura de guerra, mas Davi era baixinho em estatura. Ele nunca tinha usado isso. Estava mais incomodando, estava mais prejudicando do que acrescentando. E ele disse que Deus seria com ele e lhe daria a vitória. Entende, irmãos? Ele foi lá. O gigante subestimou Davi. Davi pegou a sua funda, sua pedrinha, girou e foi. Tá, cravou a pedrinha na testa do gigante. Ele caiu. Davi foi lá com a própria espada do gigante e pegou a cabeça e levou e foi honrado. E quando ele entrou na cidade, começaram a glorificar, a festejar, a exaltar. Sabe, Davi. Aí Saul começou a ter inveja de Davi, tentar tirar a vida de Davi. E aconteceu que ele continuou no lugar que era para ele estar. Ele não tomou o trono, porque ele entendeu que Deus iria colocar ele no lugar da promessa. Isso é favor. Isso não é força do próprio braço. Saul matou 1000. Davi matou, porém, 10.000. Era mais ou menos assim.
a musiquinha que inventaram, irmãos. E Davi era aquele homem de guerra que sempre trazia vitórias sobre a guerra. Entende, irmãos? Então, Saul queria tirar a vida de Davi o tempo inteiro. Mas Davi pensava consigo e dizia: eu não tocarei no ungido do Senhor. Porque sabia que Saul foi ungido por Deus. Sabe, irmãos? Por mais que Deus tinha rejeitado Saul, Davi entendeu: isso é só questão de tempo. Eu vou continuar sendo fiel. Eu vou continuar obedecendo. E então aquilo que é meu virá para as minhas mãos. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Espero que você tenha entendido que nada virá na força do teu próprio braço. Tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é favor de Deus, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Tá certo, irmãos? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado por esse estudo, por esse ensino que tem agregado bastante na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ô Senhor, obrigado por nos revelar aquilo que está em oculto. Aquela palavra que a gente lendo de forma natural a gente não compreende. Mas obrigado por nos dar o entendimento, o discernimento da história. E que essa palavra de hoje possa acrescentar sabedoria, instrução, direção